Bom dia Brasil, bom dia Portugal. Bem-vindos ao segundo dia da nossa PES Week. Eu sou Luiz Felipe Almeida, vosso anfitrião para hoje e para o resto do nosso evento. E vamos começar o segundo dia da nossa PES Week. Antes de mais, eu gostava de agradecer os nossos apoiadores, que são a Quebra Tour, o Dux Taverna Urbana de Coimbra e a Tamires Mourão Fisioterapia. E gostava de lembrar também que nós vamos dar prêmios para as pessoas que tiveram maior participação, e ao final do nosso último evento amanhã daremos mais informações sobre como concorrer, e os prêmios são os seguintes. O primeiro lugar é uma viagem para Salamanca, oferecido pela Quebra Tour. O segundo lugar é um voucher de 30 euros de consumação, oferecido pelo Dux Taberna Urbana de Coimbra para consumir no local. E o terceiro lugar é uma sessão de fisioterapia ou uma massagem terapêutica oferecida pela Tamires Mourão Fisioterapia, conforme a escolha do ganhador. Então, sem mais delongas, vamos começar nosso segundo dia da nossa PES Week com a Masterclass de Economia Circular, ministrada pelo Pedro Peratelo, da Solve Soluções e Engenharia. Vou falar rapidamente da empresa aqui para vocês. A Solve é uma empresa júnior baseada na Universidade de Coimbra e é especializada em prestar consultoria em engenharia e projetos sustentáveis. Sobre o nosso orador de hoje. O Pedro é estudante de engenharia química na Universidade de Coimbra e investigador de sensores eletromecânicos na Biomark. Também é o presidente da Solve Soluções e Engenharia, e ele trará para nós os conhecimentos da empresa sobre economia circular. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Muito obrigado por estar conosco. É um prazer poder ter a tua partilha de conhecimento com os nossos ouvintes. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite novamente, 3E. Muito obrigado pela presença de todos. Queria, antes de começar, convidar todo mundo que quiser ligar a câmera para se sentir à vontade, para a gente se sentir mais em casa, estar falando um com o outro aqui, olhando um na cara do outro. Acho que facilita o aprendizado e ajuda a prestar mais atenção, pelo menos me ajuda. Vou compartilhar a tela aqui. Ótimo, Pedro. Só antes de começar, eu vou dar uma instrução rapidinho sobre o que é uma Masterclass para quem não esteve nos eventos que nós tivemos ontem, que tivemos duas. A Masterclass funcionará da seguinte forma: 45 minutos de apresentação por parte do orador, mais 15 minutos para perguntas ao final da mesma. E os nossos ouvintes podem deixar as vossas questões no chat, e podem, se quiserem, esperar o final da apresentação para ligarem os microfones e fazerem as vossas perguntas ao Pedro. Tá bem? Então, sem mais delongas, vamos começar. Pedro, força. Mas também sintam-se à vontade, se quiserem interromper, fazer pergunta no meio, ou eu vou fazer algumas perguntas para vocês também, se quiserem me responder, eu agradeço muito. Mas vamos lá. Hoje, fazer uma apresentaçãozinha sobre o que é economia circular. Espero que vocês saiam com uma boa ideia, se não quase tudo sobre economia circular. Talvez tenha alguns de vocês aí que já sabem até mais que eu. Vocês podem me complementar e me ajudar aqui. Mas antes disso, a gente vai apresentar para vocês a nossa pequena empresa. Ela é uma cervejaria, porque somos estudantes e todos gostamos aqui de cerveja, creio eu. Então, a gente vai ajudar a transformar essa nossa cervejaria em uma cervejaria um pouquinho mais sustentável, um pouquinho mais do futuro, eu diria eu. Então, antes da gente começar, a gente podia dar um nome para a nossa cervejaria. O que vocês acham? Se vocês quiserem falar ou escrever aí no chat. Como que eu abro o chat aqui também? Abrir. Se tiver alguém falando, senão ela vai ficar sem nome mesmo e a gente vai dar continuação aqui. Tem alguma coisa já no chat, Jonatas ou Luiz? Eu acho que a gente podia nomear como cervejaria top. Cervejaria top. Então, é a nossa Cervejaria top, acho que tá bom. Bom, então, a gente começa com essa cervejaria, mas ela é um pouco diferente das nossas cervejarias atuais. Primeiro que o processo não está completo, porque não ia caber no slide, não tem a etapa de maturação e algumas outras etapas, tipo de limpeza, mas ela tem algum problema nela que faz com que ela não seja tão sustentável. Se vocês
tentarem perceber, ela é muito reta, ela é muito linear. Ela não tem nada tentando circularizar ela. Então, antes da gente falar de economia circular, é bom a gente entrar no conceito inicial da economia linear. E o que ela significa? A economia linear nos diz que a matéria-prima vai entrar numa cadeia, num processo. Essa matéria-prima vai ser usada na manufatura, vai ser produzida, e depois vai ser consumida, vai para o consumidor, e depois do consumidor, o que acontece com ela? É descartada como lixo. E isso a gente já sabe que é uma grande problemática a nível mundial. As coisas sendo jogadas fora e não sendo reutilizadas ou recicladas ou repensadas para que elas possam ter uma vida maior, um tempo de meia-vida maior. E esse lixo, ele vai para a natureza e ele fica lá, muitas vezes, sem se decompor e sem voltar para o processo de produção, fugindo um pouquinho das nossas leis da natureza, dos nossos ciclos da natureza. Já diria o Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E quando chega um produto na sua vida final, que ele se torna um lixo, ele não vai voltar a essa cadeia, não vai voltar a ser produzido. Então, a gente está quebrando um ciclo natural de que um produto que devia voltar para o início da sua cadeia, ele está chegando no final e ele não consegue mais se transformar. E, assim, se a gente continuar desse jeito, infelizmente, em pouco tempo, não teremos mais natureza para ter matéria-prima para reutilizar, para fazer novos produtos. Então, a gente entra aí num conceito de biomimética, que é um conceito muito interessante, que é a ciência de imitar. A gente entra numa frase um pouquinho parecida do Lavoisier, que no mundo nada se cria, tudo se copia. A ideia da biomimética é pegar um sistema da natureza que já funciona e já dá certo há milhares, se não milhões de anos, e replicar ele em conceitos atuais. Isso é muito utilizado em diversas áreas do conhecimento, seja na indústria, seja na arquitetura, seja na economia. Vou até citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o trem-bala japonês, ele foi criado, a aerodinâmica dele foi criada imitando o bico de um pássaro, para ter a melhor aerodinâmica. Ou algumas criações arquitetônicas, os arquitetos, para construir, eles soltaram uma teia de aranha e verificaram qual era a curva de maior estabilidade dela, para ter menos impacto mecânico na obra. E isso, para vocês que estão aprendendo nessa wiki bastante sobre energia, a cópia do formato das folhas das plantas para receber a maior quantidade de sol possível. Ou talvez copiar um girassol para conseguir captar sol na maior parte do dia, para conseguir ter um painel solar que consiga ficar olhando para o sol a maior parte do dia, aumentando sua eficiência. E por que a gente não faz isso da biomimética também na nossa economia verde? Por que a gente não pega conceitos da natureza, que é o conceito de ciclo, e transforma uma ideia já existente e que dá certo há milhões de anos em algo que a gente faça? Então, por que a gente não pega a nossa economia circular e circulariza ela, que nem tem vários ciclos da natureza? Ciclo do nitrogênio, ciclo da água, provavelmente os mais famosos. Mas também dentro do nosso corpo tem o tão odiado por estudantes, o ciclo de Krebs. Como vocês podem ver na natureza, tudo é questão de ciclos. Então, por que a gente não pega a nossa economia linear, que vai ter um produto que não se transformaria, e tenta fazer ele se transformar? Então, em 1966, Kenneth Boulding, em seu livro, começou com a ideia de circularizar a produção, de fazer um sistema cíclico de produção. Mas o conceito real de economia circular foi falado pela primeira vez só em 1988 no Economics of Natural Resources. Esse conceito, desde então, foi muito utilizado e ele teve algumas grandes mudanças, principalmente segundo sistema ecológico francês, nessas 3 outras etapas.
de 2000 a 2010, teve uma alta subida de preço das matérias-primas. E quando tem um movimento assim, muitas vezes vai ter um movimento reacional. O que é bom, de certa forma, porque a gente está vendo que as matérias-primas estão ficando mais caras, porque estão acabando. Então, a gente tem que mudar isso. Mas deveria ter sido feito muito antes, para que não chegasse nesse ponto da matéria-prima ter que ficar mais cara. Se não tivesse chegado nesse ponto, as matérias-primas não teriam ficado mais caras e a gente já teria uma economia circular muito mais fundamentada e melhor desenvolvida na sociedade. Mas com esse aumento, feliz ou infelizmente, o mundo reagiu e transformou um pouco mais a sua economia em ciclos. Isso voltou a acontecer em duas outras ocasiões. A China criou, algum tempo atrás, embargos sobre os seus metais terrosos raros. E, na verdade, isso é uma notícia que não é atual, mas é muito atual, porque esses mês passados, saiu uma notícia da China querendo... ano passado, todo ano tem se repetido isso, a China querendo criar embargos sobre seus metais terrosos e raros, que são muito utilizados na tecnologia, para produção, seja de chip para celular, seja para painéis fotovoltaicos, e eles estão querendo talvez monopolizar o uso dos metais raros e terrosos. Sem entrar em questões políticas, o que isso traz? O resto do mundo que não vai ter tanto acesso a metais, porque a China é muito à frente na produção desses metais, e a gente se vê com um pouco de escassez do resíduo, da matéria-prima, perdão. E quando a gente tem escassez da matéria-prima, novamente a gente volta à mesma questão de 2000 a 2010, com a alta dos preços. Com a falta, o pessoal começa a se conscientizar mais e vai atrás de uma solução para o problema. Então, aí entra de novo a economia circular. E, obviamente, com as crises econômicas de 2008, agora também de 2020, a gente vê que, às vezes, o dinheiro fazendo falta, e não só o dinheiro fazendo falta, a matéria-prima ficando mais caro, a gente quer utilizar melhor dos recursos que a gente tem. Então, muitas vezes, a gente, mesmo até na nossa casa, a gente acaba reaproveitando melhor as coisas que a gente compra, utilizando os produtos de maneira íntegra, para realmente fazer uma aproveitação mais que energética melhor do produto. Então, aqui a gente pode ver que em períodos de crise, a gente tende a procurar soluções para os nossos problemas. E não o que deveria ser o contrário. A gente procurar soluções para precaver essas crises. Para, obviamente, ou como matar a crise, ou fazer com que ela não aconteça. Então, um dos objetivos meu aqui, imagino que também da I3 e da Solve, é a gente pensar no nosso futuro para a gente conseguir diminuir as crises futuras ou extingui-las, pensando no presente, melhorando os processos presentes. Temos, não só na parte de produção de matéria-prima, mas também de energia, que se a gente em pouco tempo não mudar nossa fonte de energia, se a gente continuar usando energias de fontes não renováveis, daqui a pouquinho a gente vai ter graves problemas. Mas ok, então o que é economia circular? Vocês talvez já tenham visto essa imagem aqui que está na tela de vocês. E o que ela significa? Ela mostra a economia que antes era linear se ciclando. Onde no começo você só tinha a questão a gente pegar uma matéria-prima e transformar num produto para jogar logo para o cliente consumir e jogar fora. Aqui a gente tenta, ao máximo possível, fazer com que esse resíduo não seja deitado fora. O objetivo da economia circular é com que a matéria-prima fique o maior tempo possível circulando e que não seja desperdiçado. Mas para isso a gente tem todo um processo. O primeiro processo mais importante, que vai um pouco, na verdade, vai um pouco contra as empresas, que é um processo um pouco mais individual, que vem de cada pessoa aqui, é a recusa. Se você não precisa do material, se você acha que precisa, mas às vezes não precisa, não compre. Ou, por exemplo, às vezes já viram aquelas frutas que já vêm cortadas e embaladas, aquilo é realmente necessário para a maioria de nós? Não é. Então, às vezes, não recusar o produto, mas recusar um produto que
talvez seja um pouco, faça um pouco mais mal para o meio ambiente, traga mais uma embalagem, mais 2 embalagens, e daí depois a gente vem com a ideia de refletir, repensar o design do nosso processo para que ele consiga não só ficar cíclico, mas talvez pensar um processo para que ele haja menos desperdício, usando metodologia de qualidade, Lean Manufacturing, Six Sigma, para diminuir o desperdício. O que vocês vão ver, vocês vão começar a entender mais ainda durante essa explicação, que a economia circular, ela, apesar de fazer muito bem para o meio ambiente, ela não torna os processos mais caros. Pelo contrário, ela transforma um processo que talvez fosse muito caro em um processo muito mais barato. Porque com a diminuição de desperdício, a gente diminui também o desperdício de dinheiro em todo o ciclo de produção. Então, agora que a gente refletiu e mudou um pouco o design do nosso processo, a gente vai pensar um pouco na produção, na retransformação dos materiais dentro do nosso processo, reduzindo também, diminuindo o desperdício, reduzindo as matérias-primas necessárias e talvez reutilizando matérias-primas de outros lugares. Eu vou dar exemplos mais para frente, vocês vão entender bem como que vai acontecer. Depois, uma das maiores etapas em todo o processo de produção, que mais gasta energia, água e quase tudo possível, é o transporte. Principalmente se o transporte for feito de avião ou de barco, gasta muita energia e muita água para fazer um processo acontecer. Então, se a gente conseguir diminuir esse processo, encurtar essa distância, conseguir utilizar meios mais limpos para transportar nosso material, seria muito interessante. E talvez até para o transporte da própria energia, que muita energia se perde no transporte. Vocês que já estão aí nas formações há um dia já devem saber muito melhor que eu isso. E depois vem a parte da reutilização do consumo mais consciente e de pegar um produto final e talvez dar uma nova vida a ele, colocar ele para fazer outra coisa. Eu vou passar algumas ideias mais para frente também. Mas aí entra também um papel para que o resíduo não se torne lixo. Ele tem que ser recolhido por alguma entidade, seja ela governamental ou não governamental, para que ela consiga retornar para todo o ciclo de produção. Retornar para as indústrias, retornar para, não sei, algum lugar de materiais artesanais. E aí a gente tem a reciclagem e a volta da vida o material. Então, a gente vai dar um exemplo aqui. Como que a gente pode aplicar a economia circular em processos? Primeira etapa é repensar o processo, ou mudar um pouco o design do nosso processo. E como que a gente faz isso? A gente tem que melhorar toda a gestão, toda a cadeia, não só de abastecimento, mas a finalização, porque é muito mais fácil a gente circularizar um processo menor do que circularizar uma linha muito grande. Então, primeiro a gente tem que pensar em como que a gente vai diminuir um pouquinho essa linha para torná-la mais fácil de circularizar. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o nosso processo muito bem. Então, ter todo o nosso processo mapeado do início ao fim, para a gente conseguir olhar para cada ponto disso tudo e ir mudando ele aos poucos. Então, aqui a gente tem nossa cervejaria top, um pouquinho mudada. Eu vou até mudar aqui para ver se a gente consegue dar um zoom. E aqui a gente tem a nossa cervejaria inicial. E aqui a gente tem ela um pouquinho menor. Alguém consegue ver a mudança? Foi muito rápido, Pedrão. Aqui está inicial, é bem pequenininho. É uma mudança bem pequena. Esse é o inicial. Esse é o nosso segundo processo. Acho que trocou a matéria-prima de entrada e o produto de saída também, certo? Certo. A gente diminuiu a escala um pouquinho, porque no lugar de usar um malte vindo do Brasil e um lúpulo argentino,
aqui a gente vai tentar usar maltes locais e lúpulos locais. E o que a gente consegue trazer disso no nosso processo? A gente consegue diminuir toda a transferência da carga para diminuir o gasto do transporte. A gente consegue encurtar um pouco a nossa produção. E a gente volta num conceito que é muito, que vocês com certeza já ouviram falar, que é consumo de produtores locais. Talvez não tenha o produto que você quer, exatamente o que você quer fazer, mas muitas vezes você vai conseguir fazer um produto final muito melhor se você entender o seu produto e utilizar por exemplo, aqui no caso, maltes e lúpulos locais, para talvez não fazer a cerveja que você quer, mas uma cerveja diferente que muitas vezes vai ser muito melhor, porque você vai estar usando algo mais fresco, mais natural do que o transportado de outro lugar do mundo, e também vai estar mudando um pouco melhorando um pouco a economia da sua empresa, vai estar gastando menos e também vai ser um processo muito mais verde. Então, a gente vem aí na diminuição da linha, que nem eu disse, o problemático do transporte, a utilização de produtos locais e também a otimização dos recursos, não só dentro da sua empresa, mas dentro da economia local. Aqui, a gente tem algumas novas diferenças. Alguém consegue ver alguma mudança? Eu vou mudar para a nossa tela aqui também, acho que fica mais fácil. Essa é a nossa antiga. E aqui tem a nossa nova cervejaria, que é a mesma, mas um pouquinho melhorada. Alguém consegue ver alguma diferença? Entrou um pão ali, né? Entrou um pão aqui. Isso aí é Um uma pouquinho mais levedura fácil lá na fermentação. também. Agora, voltando para o slide. Por que essa entrada de pão? Vocês podem ver, a gente teve a entrada de pão aqui e a diminuição do uso do malte. Por quê? Tem uma empresa na Inglaterra que faz isso, e talvez algumas outras ao redor do mundo, que elas tem uma padaria perto que vai desperdiçar um pão no final do dia, se jogar no lixo. Por quê? Porque não foi consumido no dia e vai ser vai ser jogado no lixo no final do dia. Então, o que a gente faz? No lugar da padaria ter que desperdiçar o pão que seria jogado fora de qualquer jeito, a nossa empresa vai lá e pega esse pão e utiliza, já ajuda a padaria a diminuir o próprio desperdício, pega esse pão e utiliza na produção da cerveja, diminuindo o custo da sua matéria-prima, a quantidade e, então, assim, o desperdício. A Adnams, que é lá na Inglaterra, faz isso e ela substitui um pouco da sua cevada por pão. E aí a gente traz um conceito da substituição, da reposição, da redução do malte e da reposição por algo que seria lixo. E aí a gente vai fazer uma cerveja muito legal, muito diferente, que pode também ser utilizada para os mais empresários, pode ser muito utilizado para marketing e também que vai diminuir seus custos de funcionamento. Então, aí a gente tem também mais uma diminuição da matéria-prima e o início de uma circularização da economia. Não uma circularização interna, mas da economia em geral. Porque a gente não está falando só de um negócio aqui. A gente está pegando uma padaria que desperdiçaria um resíduo, mas ele pode ser utilizado por uma matéria-prima em outro canto. Então, aqui a gente tem nosso conceito da redução. Depois, aqui a gente já tem vários ciclos, acho que é um pouquinho mais fácil de perceber algumas mudanças aqui. Aqui a gente tem, primeiro, um casamento que a gente fez com a padaria, onde agora não só não só eles mandam pão para o início da nossa produção, mas o processo de produção da cerveja também tem um substrato que é o cereal. Depois da demonstração da filtração do mosto, sobra o cereal. E esse cereal pode muito bem ser utilizado para a produção de um pão. Então, agora,
não só a cervejaria tem uma diminuição nos custos e nas matérias-primas, mas a padaria também tem, porque agora eles precisam comprar menos cereal, menos farinha para fazer seu próprio pão. Aí a gente começa a entender o porquê a economia circular não é um processo só ambiental, mas também financeira para todas as empresas. Porque a gente consegue, entrando em contato, e vocês vão ver que as parcerias são muito importantes para isso, entrando em contato fazendo networking, pegar o substrato de alguma empresa e passar o seu para outra. E aí aqui a gente já tem uma circularização mais interna também, com o final, aqui a gente está reutilizando já a levedura que pode ser reutilizada em novos processos, porque é um ser vivo que vai ajudar vai fazer a fermentação da cerveja, mas ele vai continuar vivo depois do processo, então ele pode ser reutilizado. Para os que fazem cerveja em casa, não é recomendada a utilização de mais de 3 vezes da mesma levedura, mas aqui a gente pode reutilizar. E também tem o retorno da garrafa. Para o empresário e para o ambiente, principalmente para o ambiente, não é interessante que toda a garrafa que seu cliente compra seja jogada fora depois que ele usa, seja que fique no canto. Por isso que muitas cervejarias hoje em dia têm o processo de recolha e muitas vezes até de bonificação da devolução da garrafa. Inclusive aqui em Coimbra, lá no continente do Coimbra Shopping, tem um lugarzinho que você pode entregar a sua garrafa de Superboc Sagres e eles vão te devolver um pedacinho do seu dinheiro. Ou seja, o consumidor vai sair ganhando, porque ele vai ganhar um pouquinho do dinheiro dele de volta, a natureza vai sair ganhando, porque a gente vai usar menos matérias-primas para produzir o vidro, e a empresa vai sair ganhando porque vai gastar muito menos na produção da garrafa, na produção não, ou na compra da garrafa, e vai poder reutilizar as que já estão em uso. Então, agora a gente tem um pouquinho mais das parcerias. Aqui, alguns exemplos de parcerias, mas aqui vocês podem facilmente ver uma parceria com a padaria e também uma parceria com um órgão que vai fazer a recolha das garrafas, se você não quiser fazer na sua empresa. Então, é muito importante para a economia circular são as parcerias para o desenvolvimento sustentável, que é a nossa ODS número 17. Ainda não tinha falado de ODS, mas as ODS estão todas em volta da economia circular. Mas aqui a gente tem a ODS número 17. Aqui tem um exemplo do Pacto do Campus 2030, de como as parcerias para o desenvolvimento sustentável funcionam, que é grupos, por exemplo, a Solve e a I3E se unindo para ter uma vantagem colaborativa. A I3E é de proporcionar um evento muito bom, a Solve com o conhecimento para transmitir, e o Outcome é muito conhecimento para quem está participando do evento. Aqui a gente tem alguns exemplos de um projeto da Solve, que vai ser mostrado mais para frente também, como um case de economia circular, das parcerias que a Solve fez com diversas empresas e associações para trazer um projeto para a Universidade de Coimbra de recolha de resíduos eletroeletrônicos. E aqui, com essa parceria, a gente trouxe uma diversidade de coisas, de vantagens diferentes que uma empresa sozinha não teria conseguido. Então, aqui a gente vê como é importante esse networking, esse contato com outras empresas. Eu gosto muito da ideia de empresas colaboradoras, não competidoras. Até empresas do mesmo nicho, muitas vezes podem se ajudar ao invés de estar competindo. Uma competição saudável é sempre muito boa, mas a colaboração leva muito mais longe. Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Então, toda a questão da gente se juntar para transformar nossos processos, transformar nossa vida, transformar em mais saudável para o planeta. E agora, falar um pouquinho da reutilização também, que nem tem a reutilização.
tô lendo, eu falo sim, Fernando, só em um momentinho eu falo sim. A gente tem a reutilização também da levedura, matéria-prima, que são nossos seres vivos que estão ajudando na produção de cerveja, e da garrafa. Isso diminui novamente. Tem uma diminuição das despesas, tem uma diminuição do impacto ecológico e da pegada da empresa, e, assim, o desperdício. Se o resíduo não tiver em bom estado para reutilizar, o que a gente deve fazer? O que devemos fazer para combater isso? Daí vem a ideia de um conceito que é muito conhecido e o pessoal muitas vezes confunde com a economia circular, mas é a última etapa da economia circular e a menos eficiente para o meio ambiente, que é a reciclagem. A reciclagem, ela, por mais que ela seja muito importante, ela sempre vai ser a última etapa num processo de economia circular. Por quê? Porque ela, infelizmente, ela tem um gasto energético muito grande e ela precisa de uma empresa só para fazer a reciclagem. Então, vocês conseguem perceber como é muito mais importante, antes da cadeia inteira, você reduzir, para que a matéria-prima não precise chegar a ser reciclada, ou a gente repensar o produto todo para que a reciclagem não seja necessária, ou até, que nem a gente falou no slide anterior, da reutilização do produto. A reciclagem só vai ser necessária se o produto não tiver em boas condições para que ele seja reutilizado. Mas eu estou falando um pouquinho mal da reciclagem, ela realmente é necessária? Sim, ela é necessária. É muito melhor a gente reciclar do que jogar o produto fora, do que a gente eliminar o produto. Então, tem uma etapa antes ainda da eliminação do produto, que é a valorização energética do produto, que é a gente quebrar ligações para produzir energia, biocombustíveis, etc., em compostar biocombustíveis feitos de compostos e etc. Mas aqui vocês conseguem ver a pirâmide da favorabilidade ecológica dos processos. Primeiro, sempre mais importante, prevenção. Tentar evitar comprar o produto. Se for comprar, tentar reduzir. Depois de tentar reduzir, reutilizar o que você já comprou. Se não der para reutilizar, reciclar. Se não der para reciclar, aproveitar a energia que está dentro do produto. E se nada disso for possível, infelizmente teremos que eliminar o produto. O objetivo, o futuro é que nenhum produto tem que ser eliminado. Talvez um pouco utópico, mas se a gente não tiver uma meta, fica mais difícil seguir. Agora eu vou responder rapidinho o Fernando. Pedro, pode falar um pouco mais sobre a reengenharia de processos? Se estiverem na empresa, fizeram alguma mediação, como foi a recepção da empresa sobre mudanças? Então, Fernando, a gente ainda não participou de um projeto de reengenharia. Temos muito interesse, se tiver algum empresário que tá precisando reformular todos os processos dentro da sua empresa, estamos aqui. Mas a gente ainda não fez essa mediação. Mas, de novo, é um processo que muitas vezes é muito difícil convencer um empresário, principalmente em economias um pouco mais não diria convencionais, mas um pouco mais estabilizadas, que não veem necessidade de mudança do seu negócio, não tem tanta aquela vontade de inovação no seu negócio, eles não veem por que eu vou mudar o meu processo que está dando certo. Mesmo que muitas vezes um processo se torne... as pessoas não entendem que um processo, para ser mais sustentável, ele muitas vezes vai ser também financeiramente melhor para a empresa. Então, muitas vezes é difícil de convencer nesse aspecto. A gente chega com um cliente que já vem com a cabeça fechada, achando que um processo, por estar dando certo, ele já é o melhor,
e que se a gente for tentar transformar ele em mais sustentável, ele vai ficar também mais caro. E como eu mostrei para vocês aqui, ele vai, pelo contrário, vai ficar muitas vezes muito mais barato. E eu vou mostrar alguns dados também aqui na frente da ONU que diz isso também. Desculpa não ter respondido totalmente sua pergunta, mas espero ter respondido um pouco. Mas aqui, trazer alguns cases de sucesso em geral sobre a economia circular. Talvez você já tenha ouvido falar de alguns desses projetos, como, por exemplo, o Eco Experience, que pega óleos usados, óleo de cozinha, que a gente, não, pelo amor de Deus, não joguem óleo de cozinha na pia, coloquem ele numa garrafinha e levem num ponto de recolha, e a Eco Experience pode transformar esses óleos em sabonete. Ou Too Good To Go, que pega resíduos de restaurantes que iriam para o lixo no final do dia e vendem por um preço mais barato. Ou, por exemplo, a The Loop Company, que pega livros e vende livros mais baratos para outras pessoas. E aqui também temos um caso de sucesso da Solve, que no começo da pandemia a gente fez um projeto, que é aquele que eu mostrei os deltas de parceria para vocês aí no começo, que a gente pegou na universidade, só no polo das engenharias aqui da Universidade de Coimbra, a gente colocou pontos de recolha de resíduos eletroeletrônicos. Em 6 meses, durante a pandemia, a gente recolheu mais de 0,5 tonelada de resíduo, que para mim é um resultado, não é um resultado bom, é um resultado, pelo contrário, é um resultado muito preocupante, porque se durante a pandemia as pessoas descartaram, em apenas um polo da universidade descartaram mais de 0,5 tonelada de resíduos eletroeletrônicos, vocês imaginem o que não é descartado diariamente no mundo todo. Os resíduos eletroeletrônicos são os resíduos que mais crescem diariamente, mas até que o plástico obviamente que é o maior em volume, mas os resíduos eletroeletrônicos são os que mais crescem anualmente. E temos mais perguntas, eu já respondo. E aqui para as empresas que talvez tenham aqui que prestam serviços, porque o que eu mostrei até agora foi muito focado em empresas que vendem produtos, mas as empresas que prestam serviços também podem se tornar mais sustentáveis, ter uma economia circular dentro. E a resposta é sim. Desde a compreensão de que você tem recursos administrativos, seja um bloquinho de anotações, seja um tablet, seja equipamentos eletroeletrônicos, você pode pegar todos os equipamentos e, primeiro, comprar equipamentos ecologicamente melhores, que tenham um gasto energético menor, ler sempre a tabelinha daquele A, B, C, D, que antes era A, ver se ela tem um gasto energético menor. Isso, primeiro, do ponto de vista ecológico, você vai estar gastando menos energia, vai estar gastando menos, depende de onde você estiver, mas exemplo bem chulo, menos carvão para queimar, carvão para esquentar água, para fazer energia, e vai estar ajudando a natureza, e você vai estar gastando menos energia, então sua empresa vai estar gastando menos. Então, de novo, a sustentabilidade vindo junto com a questão financeira. Também, na hora do lanche, o que vocês comem na empresa de vocês? Vocês comem produtos que já vêm embalados ou vocês trazem marmita de casa em potinhos recicláveis ou vocês fazem vocês fazem a comida no escritório? E aí Joel, sim, a economia circular está muito relacionada à eficiência energética, principalmente na parte do design da empresa. Você, quando está pensando na produção, na sua produção, você também tem que pensar em como diminuir o gasto energético dentro da sua empresa, assim como diminuir o gasto energético aqui na sua empresa de prestação de serviços. Porque vocês já viram o Climate Clock? Eu vou mostrar para vocês até rapidinho. Climate Clock. Vocês já devem ter visto isso aqui. Ele mostra o quanto tempo a gente tem até o fim do mundo.
É bem interessante, é um relógio ao contrário. E o objetivo da economia circular também é fazer com que a energia ela seja melhor utilizada para que ela não seja desperdiçada. E esse relógio, se vocês quiserem dar uma olhada depois, é bem interessante. Ele mostra o quanto tempo a gente tem até a gente ter que parar totalmente de usar fontes de energias não renováveis, porque senão as matérias-primas das energias renováveis vão acabar. De novo, as matérias-primas acabando é porque a gente está fazendo má utilização delas. Então, sim, Joel, tem tudo a ver a economia circular com a eficiência energética. E aqui a gente tem um exemplinho do que a gente faz na Solve, que a gente não usa cartazes, nem cartões, nem papéis de maneira geral para levar as coisas a público. Esse é um post que a gente fez no nosso Instagram de por que não viu o cartaz da Solve pelos corredores da nossa universidade, porque a gente não usa. Primeiro que hoje em dia, sinceramente, ninguém presta atenção em cartazes, nem em cartãozinhos de visita, cartõezinhos de visita. Hoje em dia é tudo online, você presta muita atenção em algo que vai aparecer no seu feed do Instagram do que um cartaz, mesmo porque provavelmente quando você passa por um cartaz, você vai estar mexendo no celular na rua. Então, hoje em dia não faz mais sentido gastar papel para fazer propaganda presencial. Distribuir panfleto que vai ou virar aviãozinho de papel ou lixo logo depois. Ou uma ideia, se você realmente quer ter um cartãozinho de visita, uma ideia é você fazer aqueles cartãozinhos que tem sementes dentro e você pode plantar ele na terra depois que ele virar uma plantinha. Isso eu acho super legal. Se vocês tiverem empresa, façam isso, por favor. Ou não façam um cartão, que é até melhor. E como aplicar tudo isso no dia a dia? Muitos de vocês já devem saber várias coisas disso, mas às vezes dá preguiça de aplicar ou mudar alguma atitude que vocês tenham, mudar um hábito. E realmente, ninguém é perfeito, eu tenho muito a melhorar ainda, eu imagino que todos aqui tenham, mas o clássico, que espero que todos já estejam fazendo, é reciclagem, separar os resíduos, vidro, plástico, do orgânico e do papel, optar novamente por equipamentos eletroeletrônicos mais energeticamente eficientes, ou seja, que tenham um gasto menor. Primeiro, que você vai diminuir a sua conta de luz. E segundo, que você vai estar ajudando o meio ambiente, que é muito mais importante. Utilizar serviços compartilhados. Hoje em dia, quem realmente precisa de um carro? Dependendo da cidade que você mora, você não precisa de um carro. Você pode pegar um ônibus ou um Uber. O carro traz um pouco mais de conforto? Traz, mas traz também muitos mais gastos e muitas vezes não faz sentido. Por exemplo, aqui em Coimbra não é tão necessário você ter um carro muitas vezes. Então, se você conseguir deixar o seu carro de lado e usar meios de transporte públicos ou às vezes um Uber, é melhor. Senão, você pode fazer que nem eu e fazer as coisas todas de bicicleta, que também vai ajudar bastante o meio ambiente. Utilizar embalagens reutilizáveis. Se você conseguir não usar a sua embalagem de isopor todo dia para levar sua marmita para a universidade, seria bom que você tivesse uma embalagem de vidro ou de plástico ou de vidro de preferência. De vidro são até mais resistentes e melhores para sua comida e muito melhores para o meio ambiente. Ou talvez comprar em segunda mão, comprar produtos que já foram utilizados. Por exemplo, voltando na ideia do carro, você não precisa comprar um carro novo ou um celular novo. Muitas vezes você consegue comprar muito mais barato e ainda em bom estado equipamentos que já foram utilizados previamente. Que nem eu comprei essa cadeira minha aqui, que saiu muito mais barato, ela está em perfeitas condições, ela teria sido jogada no lixo e eu deixei de gastar um dinheirão que eu gastaria numa cadeira nova. Se vocês quiserem utilizar, por exemplo, produtos que fazem melhor para o meio ambiente, no lugar de comprar sua escova de dente de plástico, comprar uma de bambu, também seria muito interessante. E tem uma infinidade de outras ideias. Eu gosto muito enquanto você espera a água do seu banho esquentar, deixar um balde lá para pegar água e depois você pode usar essa água para outras coisas, tipo para dar descarga. Você vai estar diminuindo o seu consumo de água, ajudando o meio ambiente e, de novo, diminuindo a conta de água da sua casa.
Mas eu falei um pouquinho lá no começo da economia circular no passado e como que vai ser no futuro. A gente vai esperar uma nova crise chegar para a gente pensar de novo na economia circular, pensar de novo na sustentabilidade. A gente vai esperar as matérias-primas acabarem para pensar nisso. Desculpa, eu passei um pouquinho do tempo, mas estou acabando. Em 2020 saiu um novo plano da economia circular da União Europeia. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Onde está? É esse o plano, se alguém quiser ler depois. É muito interessante, esse que tem em português. E aqui tem algumas coisas interessantes. Eu falo a coisa monetária e financeira, não que seja o mais importante, mas o importante é sempre cuidar do planeta. Mas eu acho que trazendo números, principalmente financeiros, abre mais o olho do pessoal para ver que sustentabilidade não é um negócio ruim. E algo, na verdade, pelo contrário, é algo bom, que traz muito benefício para a sociedade. Por exemplo, até 2030, o objetivo da União Europeia é economia circular, só o crescimento da economia circular crescer em 0,5% o PIB da União Europeia até 2030, a partir de 2020, que é bastante dinheiro. E criar 700 mil novos postos de trabalho. Inclusive, segundo, eu não leio francês, mas sorte que está em português, segundo o grupo de ecológico francês, a economia circular vai gerar cerca de 300 mil empregos na França nesse mesmo período. E aqui tem um dado muito interessante. Vocês sabiam que o desenvolvimento na área da reparação de produtos usados, o reaproveitamento e reciclagem de resíduos, eu estou literalmente lendo aqui, copiando um pouquinho, resíduo gera cerca de 25 vezes mais emprego do que o aterro. Não só gera mais empregos, mas também são empregos que não fazem tão mal para o ser humano, porque não sei se você já viu um documentário sobre aterros de lixo, que o pessoal que trabalha lá tem muitos problemas de saúde, por estar em constante contato com esses resíduos que fazem muito mal para a nossa vida. E também temos o Portugal, como está Portugal em relação a tudo isso. A gente tem a criação do PAEC, que é o Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal. Se vocês quiserem ler esse artigo, ele ainda está um pouco menos desenvolvido do que de alguns países da União Europeia e do que da própria União Europeia, mas já temos um começo, que é a criação do PAEC. Esperamos que venham mais boas notícias em relação à economia circular nesses próximos tempos aqui em Portugal. Aí no Brasil, espero que venham boas notícias sobre a economia circular nos próximos tempos. Então, E para finalizando, se vocês quiserem seguir as redes sociais, não sei porque faltou o símbolo do LinkedIn aqui, mas era para ter um símbolo do LinkedIn aí. Se vocês quiserem seguir a Soul nas redes sociais, entender um pouco mais do que a gente faz. Se vocês quiserem contratar a gente, também seria bem interessante. E precisarem de dica, entrar em contato, aqui tem o meu LinkedIn também. Se vocês quiserem mandar mensagem, eu estou muito feliz em responder-vos, tirar qualquer dúvida que fiquem aí depois. Podem seguir nas redes sociais. Eu vou deixar aí enquanto a gente responde as perguntas. Tem mais uma da Eliana. Em termos de escala, como fazer para a economia circular ocorrer nos processos de grandes empresas e linhas de produção, visto que às vezes a matéria-prima pode não ser obtida em grandes quantidades como produtores locais, por exemplo? Primeiro, tem que entender, cada processo é um processo. Primeiro, você vai ter que estudar muito bem o processo e entender o que é cada empresa. Alguns exemplos do que pode ser feito em empresas maiores. Talvez a realocação da empresa. Muitas vezes, uma empresa, por ter nascido em algum berço, ela fica nesse lugar, mesmo talvez não sendo o lugar mais eficiente para a empresa estar. Muitas vezes, talvez seja até mais fácil não você trazer os resíduos para perto de você, mas você ir para perto dos resíduos. Então, muitas empresas fazem isso hoje em dia, porque você tem muitas empresas indo para a China e para o Brasil, porque são produtores muito grandes de matéria-prima, e você estando perto das matérias-primas, aí fica mais fácil de você fazer a produção. Mas, realmente,
Para ter o produto em larga escala, às vezes fica mais difícil. Mas daí vem o papel de diminuição de desperdício, que hoje em dia a maioria das empresas grandes tem profissionais de melhoria contínua, de Six Sigma, que tem como objetivo diminuir a diminuição do desperdício ao máximo, não só de matéria-prima, mas também de tempo. Então, procurar onde na sua produção você tem falhas para que não tenha problemas na produção. Por exemplo, se você produz 10 canetas e uma delas sai com falha, você tem um desperdício de 10%, o que não é viável para uma produção de escala industrial. Você vai gastar mais energia fazendo essa caneta para ter que vender ela depois. Então, muitas vezes, o pensamento no design do processo não é só na aquisição da matéria-prima. É entender onde tem falha no seu processo para conseguir diminuir a falha desse processo e assim diminuir o desperdício. Se no lugar de a cada 10 canetas você tem uma falha, a cada 100 canetas você tem uma falha, já é uma diminuição muito grande no desperdício, mesmo que o Six Sigma nos diga que ainda é muito alta. 99% de falha é uma falha enorme para empresas. Mas cada empresa é uma empresa, então cada empresa vai ter que ir atrás de meios próprios para circularizar a sua economia. Então, cada caso é um caso, mas espero que tenha respondido a pergunta. E tem alguma que eu perdi? Não, Pedro, já respondemos todas, mas eu tenho uma aqui, enquanto o pessoal pode ter mais um tempinho aí para deixar mais perguntas, se assim quiserem, eu tenho uma aqui para você, Pedro. Eu acho que pode interessar para muita gente também. Qual que é a maior dificuldade para fazer acontecer a economia circular? Na questão de obter a matéria-prima, dentro dos processos, ou por exemplo, na questão das políticas, né, que cada país tem sobre economia circular, ou, por exemplo, incentivar a galera a entrar em economia circular? Nessas questões de políticas ou de matérias-primas, qual que você acha que é a maior dificuldade para fazer a economia circular acontecer? Ou é um pouquinho de tudo, digamos assim? Eu diria que é um pouco de tudo. A questão política geralmente não interfere na economia circular, muitas vezes. Felizmente, ela devia estar ajudando, mas pelo menos, além de não ajudar, ela geralmente não atrapalha. Por exemplo, se você quiser transformar um processo em mais econômico, ecologicamente dizendo, geralmente o Estado não vai atrapalhar nisso. Mas eu diria que, além da aquisição do cliente, que, como eu disse, é um pouco uma dificuldade nossa, a maior dificuldade nossa, é a questão do processo. Porque você tem que entender muito do processo, você tem que entender, não muito, você tem que entender tudo sobre o processo para entender onde que ele pode ser melhorado. Então, tem que ter um estudo de todo o mapeamento do processo da empresa para você ver onde tem falha. E daí, geralmente, para você ver de onde surge a falha, você vai usar métodos estatísticos, mas isso depois de conhecimento, para entender onde estão os problemas, para conseguir caçar esses problemas e acabar com eles. Agora, tem empresas que são mais fáceis, tipo a nossa cervejaria no começo, era totalmente linear. É muito mais fácil circularizar um processo que ainda não foi introduzido nada ao conceito. E aí, nesses casos, tem um trabalho mais fácil, etc. Mas a aquisição de matéria-prima também, às vezes, que nem a Eliana disse, é impossível mudar, porque muitas vezes a empresa não tem como comprar de produtores locais. E daí é um problema um pouco mais intrínseco. A gente como empresa, pelo menos como Solve, a gente não pode chegar para a empresa e falar, ó, vocês não são nada ecologicamente corretos, parem de existir. A gente tem que procurar dentro do processo o que vai dar para melhorar. Então, muitas vezes, a mudança vem de dentro do processo, inclusive
principalmente por isso a gente na Solve, a gente estuda muito sobre melhoria contínua, Six Sigma e Lean Manufacturing, para tentar entender esse processo e aplicar toda uma metodologia de qualidade para ver aonde que vai ter que acontecer a mudança, para propor a mudança, porque às vezes uma proposição de mudança não é sempre aceita. Tem que passar por muita gente, principalmente dentro de grandes empresas. Tem que passar por muita gente, muita burocracia para ser implementada, e isso traz um desgaste muitas vezes. Então, eu acho que eu diria que a maior dificuldade, pelo menos para a gente, é no processo. Boa, Pedro. Obrigadão por responder. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Seja no chat, podem abrir os microfones também se assim quiserem. Vamos ver se a Pedro, galera tem mais alguma coisa. vou fazer uma pergunta aqui. Tava passando aspirador, mas agora pararam, vou conseguir falar um pouquinho. Primeiro, obrigado pela tua apresentação, foi muito boa, muito interessante. E acho que esse lance que a gente está conversando sobre grandes empresas, né, que tem grandes processos e normalmente é difícil você conseguir mudar os processos, primeiro por uma questão que as pessoas são conservadoras, né? E segundo, porque talvez esteja tão estabilizado e estabelecido que eles não têm até essa visão de mudar. Mas talvez uma descentralização dessas grandes corporações possa ser um fator que vá ajudar na circularidade da economia dessas empresas. Você vê que isso talvez seja um passo interessante. E até, por exemplo, dou um exemplo nessa linha, o McDonald's, normalmente eles procuram hortas locais para poder fazer alguns lanches ou alguns pratos do menu. Não sei se isso poderia ser um passo para uma maior circularização dessas grandes empresas. É um excelente ponto, obrigado por tocar nele, inclusive. Muitas grandes empresas além do McDonald's, por exemplo, a Coca-Cola, a maioria das produtoras gigantes de bebidas, elas não vão trazer a água do outro lado do mundo para fazer o produto. Por isso, até que muitas vezes os produtos são não exatamente iguais em diferentes locais. Até no Brasil, tiverem muitos brasileiros aqui, se você tomar uma cerveja de uma marca no sul, tomar cerveja da mesma marca no norte, a cerveja não vai ser igual, porque ela é produzida com a água do local. E realmente a descentralização é interessante para diminuir o custo no transporte. Já obrigado também por já ajudar a responder a Eliana. E também tem um aspecto que várias mudanças pequenas fazem muita diferença. Agora não vou me lembrar o nome, mas é um conceito criado pelo treinador da equipe inglesa de ciclismo, que veio com o objetivo não de fazer grandes mudanças para trazer grandes resultados, mas fazer várias pequenas mudanças e de melhorar 1% por dia. Se você melhorar 1% por dia, no final de um ano você vai melhorar 37 vezes. Então, talvez, se você fizer uma pequena mudança em uma grande empresa, você vai trazer uma grande diferença. E o contrário também serve. Se você for piorando 1% por dia, no final de um ano você vai estar muito pior. Então, pequenas mudanças a longo prazo fazem uma grande diferença. Bom, acho que não tem mais ninguém para... tem uma pergunta aqui da Maísa. Vou fazer aqui para você rapidinho. Ela pergunta aqui se existe ou está prevista alguma certificação ou reconhecimento para empresas que apliquem a economia circular. Sim, o mais conhecido hoje em dia e possivelmente a mais importante, não é exatamente em economia circular, mas em sustentabilidade, mas aí vai entrar também, dentro da certificação, vai entrar os conceitos de economia circular, que é o ISO 14001, que nem a gente tem o ISO 9001, que é a qualidade da empresa, que é a certificação de qualidade, o ISO 14001 é o ISO responsável pela qualidade ambiental da empresa. Então, é o maior órgão de certificação relacionado a isso hoje em dia. E, com certeza, existem outras certificações menores, muito possivelmente de estados,
para isso também. Boa, Pedro. Acho que já não tem mais ninguém que vá perguntar alguma coisa. Podemos deixar mais alguns segundos e daqui a pouco já podemos fazer o encerramento. Vou parar de compartilhar aqui para a gente conseguir se ver. Pronto. Acho que ninguém vai perguntar mais nada, então podemos já dar como encerrada essa Masterclass. Agradecemos novamente ao Pedro pela participação, pelo conhecimento partilhado conosco. Ficamos muito gratos e pedimos para que continue participando de nossos eventos, que possamos ter mais parcerias no futuro, seja em nossos eventos ou em mentorias ou outras atividades do gênero. Nós agradecemos muito, Pedro. De verdade. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo convite, muito obrigado para todo mundo que participou. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e se alguma pessoa daqui sair e melhorar um pouco os seus hábitos diários, para mim já valeu a pena. Então, muito obrigado pelo convite, Zé. E Sou Pedro. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu. Antes da gente encerrar, definitivamente eu vou dar um pequeno aviso aqui que para os que estão inscritos para as outras atividades, nós retornaremos às 14 horas de Portugal, 10 horas do Brasil, com o painel de Smart Cities, às 14 horas. E também nós gostaríamos de pedir para quem quiser abrir a câmera para fazermos uma foto oficial da Masterclass. Jones, você pode fazer a foto para nós, por favor? Sim, senhor, farei. Então, quem quiser participar conosco, pode abrir aí a câmera e a gente faz um print screen. Mais alguém? Não? Estamos bem? Ó, Chicão. Olha aí, beleza. O pessoal tá indo devagar para abrir a câmera, mas acho que tá todo mundo aí. Vou fazer aqui, tá bom? 3, 2, 1. Foi. E mais uma para garantir. Tá ótimo. Obrigado, gente. Maravilha. Muito obrigado, gente. E também gostaria de falar rapidamente que, para quem quiser, pode nos seguir nas nossas redes sociais, tá bom? Nós estamos no LinkedIn como PES espaço UC IEEE espaço PES, PES, né? Espaço UC. E no Instagram, nós também estamos como PES _ IEEE _ UC. E podem falar conosco também pelo nosso e-mail, que é o pes.iee.uc@gmail.com. Eu sou Luiz Felipe Palmeira, vosso anfitrião, e encontro-vos mais tarde na nossa próxima atividade. Obrigado.